Os Diádocos. Após a morte de Alexandre Magno em 323 a.C., houve inúmeras lutas pelo poder, e então o Império Greco-Macedônio foi dividido entre os seus 4 principais generais, os Diádocos. Vejamos agora um pouco sobre eles. Cassandro. Cassandro foi um dos generais de Alexandre Magno, e após a morte do rei, ele ficou com os territórios da Grécia e Macedônia. Roxana, a primeira esposa de Alexandre, tinha assassinado Estatira II e Parisate II em 323 a.C., que eram a segunda e a terceira esposa do falecido rei macedônio. 7 anos depois, Cassandro ordenou a execução de Olímpia, 316 a.C., a mãe de Alexandre, como também de Roxana, 310 a.C., e de Alexandre IV, 309 a.C., o único herdeiro legítimo de Alexandre Magno. Mas, após a morte de Cassandro em 297 a.C., seus filhos brigaram pelo trono, e em poucos anos, todos os seus descendentes estavam mortos. Mapa mostrando os territórios de Cassandro, em verde, após a divisão do Império Greco-Macedônio. Seleuco. Seleuco Unicator foi um oficial macedônio do exército de Alexandre Magno, que após a morte do rei, recebeu a Mesopotâmia, atual Iraque, Síria, Pérsia, Média, parte da Ásia Menor, Anatólia e Judéia. E assim ele fundou o imenso Império Seleucida, 305 a 63 a.C., que possuía um dos maiores grupos militares da história oriental. O império permaneceu ativo durante 142 anos, até ser conquistado pelos romanos. Seleuco era um homem ambicioso e buscando imitar as façanhas de Alexandre, ele almejava tomar todos os territórios que pertenceram ao grande rei macedônio. Em 281 a.C., Seleuco lutou e derrotou Lisímaco, com o intuito de anexar a Trácia ao Império Seleucida. Porém, toda a ambição de Seleuco Unicator chegou ao fim nesse mesmo ano, pois ele acabou sendo morto por Seleuco Serauno, o filho de Ptolomeu I Sóter, outro diádoco e rei do Egito. O assassino estava em sua corte, e ele planejava ficar com todos os seus bens. Seleuco Unicator foi sucedido por seu filho Antíoco I Sóter. Mapa mostrando os territórios de Seleuco, em amarelo, após a divisão do Império Greco-Macedônio. Lisímaco. Lisímaco foi um dos generais de Alexandre Magno, e também seu guarda-costas. Após a morte do rei macedônio, ele recebeu a Trácia, a ilha de Rhodes, na Grécia, e parte da Ásia Menor, Anatólia. Lisímaco morreu em 281 a.C., enquanto lutava na Batalha de Coropédio, contra Seleuco Unicator, um dos diádocos, que buscava conquistar todos os seus territórios. No entanto, Seleuco Unicator foi morto logo em seguida, pelo ambicioso Seleuco Serauno, o filho de Ptolomeu I Sóter. Desde a morte de Alexandre Magno em 323 a.C., houve inúmeras lutas pelo poder, que somente foram encerradas com a ascensão dos romanos. Mapa mostrando os territórios de Lisímaco, em laranja, após a divisão do Império Greco-Macedônio. Ptolomeu. Ptolomeu I Sóter foi um general macedônio de Alexandre Magno, que após a morte do rei, recebeu a Cilícia, localizada na Ásia Menor, Chipre, Egito e também sua vizinha, a Cirenaica. Seguindo as tradições egípcias, Ptolomeu tornou-se um faraó, mas de acordo com seus próprios conceitos. Além disso, ele fundou a cidade de Ptolemaida, e a dinastia Ptolemaica, que governaria entre os anos de 303 e 30 a.C., até cair diante dos romanos. Ptolomeu formou um poderoso império, que mesmo sem conquistas territoriais, manteve um reconhecido esplendor econômico e cultural, baseando-se em novas e eficazes formas administrativas, e propagando o helenismo no Egito. Mapa mostrando os territórios de Ptolomeu, em azul, após a divisão do Império Greco-Macedônio. Ptolomeu instituiu Alexandria como a capital de seu reino, e instalou nela uma famosa biblioteca, que posteriormente agregou um grande número de textos antigos. A Biblioteca de Alexandria recebeu um forte apoio da dinastia Ptolemaica, e ela transformou-se em um centro de filosofia, arte, ciência e conhecimento.
O termo museu surgiu a partir dessa famosa e imensa biblioteca antiga, que chegou até mesmo a possuir jardins e animais exóticos. Por outro lado, esse local guardava e propagava aos seus visitantes inúmeras abominações, como a exaltação de falsos deuses, principalmente o sol, ensinamentos sobre ocultismo, magia, feitiçaria, esoterismo, filosofia pagã, entre outras coisas. Por isso ela se tornou um centro de conhecimento importante para os adeptos do paganismo e ocultismo. Ptolomeu I Sóter morreu em 283 a.C., e ele foi sucedido por seu filho Ptolomeu II Filadelfo, o qual libertou 120.000 judeus que haviam sido escravizados por seu pai. Ptolomeu II estava sempre em busca de conhecimento, por isso ele deu continuidade ao projeto da Grande Biblioteca de Alexandria. Ptolomeu II ordenou a criação de cópias originais e traduzidas das leis santas dos judeus, pois o rei as apreciava e indagava sobre como elas foram criadas. Além disso, ele fez contribuições ao Templo de Jerusalém. Ptolomeu II casou-se com a sua própria irmã, chamada Arsínoe II, pois essa era a tradição egípcia. Ele governou o reino ptolemaico até o ano de sua morte, em 246 a.C. Um fato interessante é que as dinastias Ptolemaica e Seleucida conflitaram inúmeras vezes pelo território da Judéia.